Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Que honra ter você aqui comigo, participando desse programa tão gostoso e transformador. Hoje no programa nós temos duas convidadas especiais. Fabiana Bevilacqua, a psicóloga, que vai falar com a gente como lidar com os filhos quando eles estão com aquela emoção. E também a nutricionista Cris Quintanilha. Eu chamo ela de Cris, mas ela é a nossa querida Ana Cristina. Vamos lá. Fabi, que honra ter você aqui comigo no programa Espaço Família. Nós somos amigas, a gente está sempre perto e que delícia poder ter você aqui para nos ensinar a lidar com os nossos filhos. É uma honra minha, estou muito feliz desse convite, conseguimos encontrar um momento para falar de algo tão importante, né? Falar da família. Nem fale, né? E eu queria que você contasse para nós, e nos ensine, na verdade, como que a gente lida com os nossos filhos na hora que eles estão com a emoção à flor da pele. E muitas vezes a gente fica muito mais preocupado do que os outros estão achando daquela cena. Nos ajude. Essa é uma questão que eu recebo muito no meu consultório. Muitas vezes os pais lidam com isso no dia a dia em casa, mas quando eles se deparam com a situação que eles vão se sentir expostos diante dos filhos, vem um monte de conceitos na mente. Como as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar de mim, que eu não educo meus filhos. E a gente precisa entender que nós não vamos perder a autoridade sobre os nossos filhos se em algum contexto fugir daquilo que a gente programou, que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente não lida com situações difíceis no dia a dia, que às vezes é difícil da gente administrar? Sim. Imagina as crianças. São muitas emoções o tempo todo e elas vão ter que lidar com isso e é diferente da gente. Mas uma coisa, Manu, que eu acho que ajuda muito é a gente se aproximar dos nossos filhos, falar de igual, contar para eles um pouco das nossas emoções, contar para eles que tem dias que a gente não está legal, que a gente está triste, que a gente está ansioso, preocupado, dentro, claro, de uma linguagem que eles possam entender. Mas isso traz uma relação mais próxima deles aprenderem a entender e identificar o que eles estão sentindo. Se aquela sensação ruim dentro deles é raiva, é medo, é ansiedade, sabe? Eles começarem a nomear, dar espaço, ouvir com amor e empatia. Isso é muito importante para dar espaço para que eles consigam expressar, não só na birra, no grito, mas verbalmente também o que eles estão sentindo. E eu acho super importante isso que você falou. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que nós somos falhos, que nós temos dias que nós não estamos legais. E eles não olhando para a gente, eles não vão saber, a gente tem que se comunicar. Então eu acho que diante disso, dessas emoções, quantas vezes lá em casa também eu desço do jeito que você está falando, eu falo, Davi, Lara, vem aqui, olha, hoje a mamãe não está legal, eu queria pedir desculpa para vocês, vamos recomeçar, você me perdoa? Eu acho que isso também mostra que nós erramos, né? E isso estimula também a eles se comunicarem com a gente de forma diferente. Sim, porque a criança aprende como? Não é só pelo que a gente fala, mas principalmente pelo que ela vê no ambiente. Sim. Ela sente o ambiente, como nós estamos. Por mais que a gente fale, está tudo bem, mas às vezes a criança está sentindo que não está. Né? Então o que nós estamos ensinando? A negar as emoções, a mentir sobre como a gente se sente. Né? E a criança aprende pelo que ela vê, pelo que ela ouve, pelo que ela sente e a interpretação que ela dá diante dessas questões todas que ela está vendo. Porque esse sistema, a gente vai formar, de 0 a 12 anos, a gente forma o nosso sistema de crenças. E essas crenças se formam a partir desse olhar. Sim. E da interpretação que ela dá disso, dessas relações. Né? Primeiro com ela, que é o autoconhecimento, depois com o outro, com os pais, com a família e com o ambiente, com a sociedade. Então ela vai manifestar na sociedade aquilo que ela está vivendo no lar. Sim. Então se a gente não entender e partilhar, ouvir, deixar um espaço para ela falar, para ela demonstrar essas emoções, como que ela está se sentindo, como é que ela vai se relacionar com o amiguinho? E tem hora que a gente mete os pés pelas mãos, porque às vezes acontece do filho tá nervoso naquela hora, né? E às vezes a gente solta uma palavra e deixa ele mais nervoso ainda. Ao invés de a gente conduzir aquilo, às vezes porque tem alguém perto realmente, a gente fica tão assim, nossa, o que vão achar do meu filho? E daí a gente pega e fala, para com isso, menino, para de chorar, o que é isso? Coisa feia, o que você está fazendo? Daí parece que ele deixa ele mais nervoso. Como é que a gente
poderia, nesse momento, abaixar, falar, mas falar o quê? Como que a gente conduz? Dá um exemplo para nós. Eu acho que assim, isso é muito importante para os pais e para a gente entender que eu preciso estar me conectando comigo mesmo, com aquilo que habita em mim, com a minha essência, porque eu consigo ouvir, sabe aquelas vozinhas interiores que tem dentro da gente, que quando a gente está pleno, sereno ali no nosso coração, a gente consegue discernir, a voz do Espírito Santo mesmo, Sim. consegue discernir o que está acontecendo com ele, como eu estou sentindo. Será que o que ele está fazendo está refletindo em alguma coisa minha? Sim. Será que o que ele está fazendo e como o outro está olhando está mexendo com algo meu que eu não lidei? Muitas vezes a nossa resposta para eles não é pelo comportamento deles, é por nós, pelas nossas emoções mal resolvidas, por crenças nossas da infância, da nossa vida, limitantes que às vezes limitam a nossa forma de se enxergar e a gente transmite isso para os nossos filhos. A gente, em vez de ajudar eles a serem mais seguros, confiantes, a gente até atrapalha, porque é algo que tem dentro de nós. Que não está resolvido em nós. Então, eu acho que assim, a palavra mágica é o amor. Mesmo em meio à dor, mesmo a preocupação com o outro, eu me conectar com o amor. Sim. Olhar com amor aquele comportamento, o que ele está gritando quando ele não tem limite diante do outro. Sim. O que ele está querendo dizer com essa fala dele. E eu sei que não é fácil isso no dia a dia, porque tem N fatores que envolvem na nossa vida, correria, às vezes eu tenho que levar meu filho para a escola, está naquele horário limite, ele troca a roupa, e ele não quer a calça, ele joga a roupa. Eu sempre falo, dá liberdade, dá autonomia com responsabilidade. Dê a ele o direito de escolha, porque o que eu quero formar nessa criança lá na frente? Mas uma escolha dirigida. Entendi. Né? Vamos supor, às vezes a criança, tá um calor, a criança quer pôr roupa de frio. Então isso é uma briga que acontece muito e gera muitas emoções aí. Dê a ele 3 possibilidades de escolhas de roupa. Sim. Mas você está direcionando, mas você está dando autonomia, porque o que ele vai ser no futuro, a forma que ele vai lidar com as questões no dia a dia, com as situações no dia a dia, vai depender dessa autonomia. Sim. Se eu não deixo, você não sabe, deixa que eu escolho, eu estou dizendo para ele que ele é incapaz. Ele vai criar uma crença de incapacidade, Sim. de não ser tão bom a ponto de tomar decisões simples. Sim. Então, ensinar, instrumentar os nossos filhos com estratégias de resolução de problemas. Às vezes a gente quer fazer até mesmo para ajudar. Exato. Né? Mas às vezes com a gente amor, né? Mas é porque a gente desconhece isso, né? E esse espaço é muito importante. É muito importante porque é dentro de casa que as coisas acontecem, é no dia a dia. E as pessoas que eles mais amam, que têm mais contato, somos nós pais. É verdade. E se a gente não conseguir lidar com essas pequenas coisas, que para eles é grande, né? A gente acaba ficando no automático sempre, né, Fabi? Exatamente. E essa questão que você falou do automático é muito... Porque tudo se forma a partir da repetição, né? E o quanto que eu estou reforçando algum comportamento nele, ele está achando que ele entendeu essa devolutiva, o que eu estou falando para ele, como um comportamento que ele deve permanecer. Então, para eu mudar, eu preciso criar novas conexões neurais para que ele repita aquilo e construa um caminho novo. Sim. Né? Você é formada há 10 anos, você é psicóloga. A sua especialidade? Eu sou terapeuta cognitiva comportamental e estou iniciando agora uma formação em neurociências, porque eu acho que é uma área que estou apaixonada e é uma área brilhante, né? Entender um pouco mais dessa área. Ai, que legal. Nós vamos ter que dar um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com a Fabi Bevilacqua e a Cris Quintanilha. Espero vocês no segundo bloco. Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família e esse é um momento que eu adoro, que eu gosto de mostrar meu look. E hoje eu estou com esse vestido lindo da loja Maria Alice Boutique, os acessórios é da Capricha Rainha, a minha maquiagem quem fez foi o Matheus do Seu Clube e o cabelo foi a Sheila Prado. Parceiros, muito obrigado porque vocês estão comigo nesse projeto e nesse programa tão transformador que é o Espaço Família. Deus abençoe vocês, viu? Vamos lá.
Vamos continuar nosso papo falando de família, de filhos, de lidar com as emoções. Eu tô aqui com quem chegou agora, eu tô aqui com a psicóloga Fabiana Bevilacqua e a nutricionista Ana Cristina Quintanilha. Muito obrigada, Cris, por você estar aqui. Eu que agradeço. E é uma honra te receber. É uma honra estar no seu programa. Eu digo o mesmo para você. Então vamos continuar conversando. A gente está falando das emoções, como lidar, e você é uma idealizadora. Você criou o Espaço Amare de saúde integral da família. Explica pra gente, Fabi, um pouquinho disso, como que vocês trabalham, qual é o propósito dele e também da sua equipe. A Cris faz parte da sua equipe, da Amare. Pode ficar à vontade. O Amare nasceu de um desejo meu de realmente poder compartilhar, trabalhar com a família dentro das áreas de qualidade de vida, né? Eu trabalho com a parte da psicologia e em determinado momento do meu trabalho eu conheci uma ferramenta que é a neurometria funcional. É um aparelho que eu falo que ele é um raio-x, ele faz um raio-x da vida. Por que nós estamos tendo determinados comportamentos ou não? E aí eu percebi a necessidade de ter uma equipe trabalhando comigo, porque ele avalia não só questões emocionais, mas ele avalia também a questão da alimentação, ele avalia a questão da respiração, da qualidade do sono, da parte hormonal. Então, foi aí que eu senti a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe interdisciplinar, né, que estivesse trabalhando junto com a família. E aí a Cris entrou junto com a gente nessa jornada e nós temos outros profissionais. Ai, que legal. E Cris, você trabalha na área de nutrição, Sim, na saúde, e os alimentos têm tudo a ver. Nós vamos estar no terceiro bloco, ela vai ser mais específica na área, daquilo que nós vamos falar, que são os alimentos, né, que ajudam a combater o estresse, a ansiedade das crianças. Mas fala, tem algo lá que eu fiquei muito interessada quando a gente falou, que foi a dica, né, do rap. Fala um pouquinho do que você está fazendo lá. Então, lá no Espaço Amare, né, nós fazemos oficinas com as crianças, né, e ali a gente não só trabalha a questão do comportamento alimentar da criança, a gente observa a criança como um todo, fazemos relatórios. Então, como a Fabi disse, ela faz esse exame, né, então, assim, às vezes a pessoa ela não tem noção de como a alimentação influencia no comportamento da criança, né, então, assim, ela, na verdade, a alimentação é a base de tudo, né, como dizia Hipócrates, né, faça do remédio seu alimento e do alimento seu remédio. Então, assim, é algo que é imprescindível na vida do indivíduo, né, na vida das nossas crianças, e muitas vezes nós desconhecemos isso, né? Então, assim, quando eu e a Fabi, a gente participava das mesmas coisas, mas a gente não se falava, a gente não conversava. Na verdade, a gente não interagia, né? E aí, quando a gente conversou, a gente viu que a gente tinha muitas coisas em comum, a gente pensava muito parecido, né? E eu ficava assim, nossa, por que eu tenho tantas coisas dentro de mim que eu quero, né, mostrar e não tinha como mostrar? Olha que bacana. E aí, conhecendo a Fabi, essa oportunidade apareceu, né? E a gente, assim, a gente é muito unida nesse propósito, né, de ajudar as nossas crianças, porque nós entendemos que elas são o futuro da nossa nação, né? E elas têm sofrido muito, né? De várias formas, né? Então, assim, elas expressam isso através do comportamento. Então, é como se fosse um grito, né? Então, quando a gente não consegue visualizar isso de uma forma prática, a gente, às vezes, culpa a criança. Ela é assim. Hoje, graças a Deus, eu agradeço, né? Porque hoje existem profissionais capacitados para conseguir pontuar isso, conseguir, sabe, ajudar essas crianças. Porque eu creio que elas são o futuro da nossa nação. Sim, são. E vocês, na Amare, vocês trabalham com 5 pilares. Isso. Você quer falar um pouquinho? É alimentação, vai lá. Isso, alimentação. O que eu vou falando e vou mostrando onde a gente atua nessa área. Hoje, né, nós temos alguns programas. Esse programa que a gente está falando é o programa PAIE, é o programa Amare de Inteligência Emocional. A gente trabalha com crianças de 3 a 14 anos, depois a gente tem outros programas para crianças maiores, né? São divididos em grupos e ele acontece semanalmente, né? E aí todos esses pilares, eles entram dentro desse trabalho. Por isso que a gente tem neuropsicóloga, psicóloga, nutricionista, psicopedagoga, né? E a educadora física, porque a gente trabalha de forma integral e sistêmica com essas crianças. E na parte na alimentação, a gente atua muito na prática. Inclusive, a gente tem parcerias com outras nutricionistas, porque às vezes elas passam um cardápio e o cliente tem dificuldade de executar aquele cardápio.
Entendi. Então a gente trabalha na questão da Cris, ela ajuda a execução, tanto com criança e até com adulto, né? Ensina receita, ensina formas de fazer esse alimento, ela fala mais que eu, melhor que eu disso, né? E torna aquilo acessível, possível que esse cardápio seja executado, né? Então, isso na parte nutricional. Na parte emocional, a gente avalia, entende um pouco como é que estão essas emoções, como é que eles estão lidando com essas questões emocionais, auxilia os pais nisso, e aí avalia com a neuropsicóloga e com a neurometria. Então, como eu falei na questão da neurometria, uma coisa que a gente identificava muito, a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade não estava ligada propriamente à questão psíquica, mas ao estilo de vida, à alimentação, ao sono, entendeu? E aí foi quando eu montei essa equipe para a gente trabalhar junto e ter mais resultado nesse trabalho. Nesse trabalho. Né? Então seria alimentação, aí entra a mente, atividade física, a gente também tem. O relacionamento. Relacionamento, que é tudo isso que a gente faz o tempo todo, que é a criança com a família, o adulto, e a espiritualidade, que é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que a gente acredita, que a gente ama, que nos fortalece, né? Então são essas 5 pilares que sustentam a filosofia do Amário, a missão do Amário. E é muito legal esse espaço, eu já fui lá, é em Taubaté, não é mesmo? Fala o endereço. É na rua Jardim das Nações, né? 257, é ali pertinho de tudo e vai lá conhecer, né? E o mais gostoso que é uma casa, né? Então a gente se sente à vontade, o espaço é muito gostoso e estar ali com a criança. E o legal é que você trata dos pais também, é um espaço para a família, não é, né? Fabi? Isso. Não tem como a gente falar de filhos se a gente não falar do pai e da mãe, pais, se a gente não falar de comida, né? Se a gente não falar do nosso lar, de dentro da casa, o cheirinho de casa, não é? E o Amário passa tudo isso. E é essa ideia. Eu falo que a gente está dentro da cidade, no centro, e a gente tem um pomar ali. Tem bananeira, tem várias plantas, várias árvores frutíferas. E as crianças amam e acompanham, né, Cris? Está crescendo, querem pegar figo, amora. Então, é trazer um pouquinho dessa raiz, da nossa essência para eles. E hoje está tão distante, tão né? Distante, nessa era do smartphone, não é mesmo? Nós vamos ter que acabar o segundo bloco, mas nós vamos continuar. Fabi, que honra, que privilégio ter você aqui. E você vai voltar outras vezes. Você tem muita coisa para nos ensinar. Passa muito rápido. Passa, não passa? Eu te falei que passava rápido. Verdade. Cris, daqui a pouco nós voltamos no terceiro bloco. Eu espero vocês no terceiro bloco para acompanhar a Cris Quintanilha, nutricionista, que vai falar como que nós podemos fazer com que os nossos filhos comam alimentos que saciam e que pare com as ansiedades, as depressões e estresse, né, Cris? Aguardo vocês. Estamos de volta no terceiro bloco com a nutricionista Cris Quintanilha. Eu não consigo chamar você de Ana Cristina Lemos Quintanilha, porque nós estamos também sempre perto, não é mesmo? Eu sou apaixonada pelo seu filho Gabriel. Vou mandar um beijo para ele. Gabriel, você é um encanto de menino, não é? Você tem 2 filhos, né, Cris? Filhos. Um marido também muito bacana. E é uma honra te receber aqui. Você é nutricionista e tem experiência na área clínica. Você também é personal diet. Fala um pouquinho, por favor, Cris, fica à vontade. Então, Manu, assim, a nutrição para mim é tudo, né? Eu amo o que eu faço, amo a área dos alimentos, amo lidar com pessoas, né? E foi algo que eu comecei desde pequena. Eu tive um contato com os alimentos muito cedo e sabia fazer muitas coisas. E às vezes eu me questionava e perguntava por que eu sei fazer tantas coisas? Porque a gente entende que nada que a gente tem é pra gente, mas é para servir. É para ativar as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, ao longo da minha vida, isso foi aflorando. E eu sempre ficava com isso dentro de mim. Quando que isso vai se manifestar? Como que eu vou poder, né, mostrar isso para as pessoas? E o tempo chegou, né? Então, assim, é algo que eu amo fazer, que é a nutrição. Eu trabalhei muitos anos na área hospitalar, mas não era esse o meu lugar. E Deus me presenteou,
né, com a nutrição. Ele falou, você lembra como você gostava de fazer isso quando criança? Porque era algo que eu fazia e eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de servir, de fazer comida, né? Então, assim, é algo que eu faço com muito amor, muito carinho, sabe? Entendo que as pessoas precisam ser respeitadas e precisam ser cuidadas e amadas, como a Fabi falou no primeiro bloco, né? Então, assim, é algo que eu amo fazer, né? E isso é o que me motiva. E comida tem a ver com família, né? Sim. Eu adoro, gente, fazer um bolo e aquele cheirinho de bolo dentro de casa. Eu lembro da minha mãe fazendo todo dia à tarde, tinha um bolinho, um suco de laranja. A criança, ela vê que ela está dentro de uma casa, não importa qual é o bolo, se ele é simples, se ele não é, se tem cobertura. E são coisas simples, não né? Coisas simples que às vezes a gente fica muito preocupado, né, com a correria do dia a dia. A gente se cobra muito. Por que eu não posso estar com meu filho? Mas assim, aquele momento que você está em casa, nós que somos mulheres, né, precisamos preparar o alimento, é um momento que você pode convidar o seu filho para fazer parte disso. E ali você desenvolver com ele alguma receita, ele vai, sabe, romper com algumas crenças, eu não gosto desse alimento, eu não quero experimentar, sabe, e a gente faz isso lá no Amari, né, as crianças chegam, os pais já falam, Cris, ele não gosta disso, e aí eles ficam surpreendidos, porque quando termina o processo, as crianças estão comendo muito bem. Por quê? Porque a criança, ela interage uma com a outra. Então, ela quer participar do grupo e ela vai romper com essas barreiras, né, em relação aos alimentos. E é isso que a gente faz lá. E a Mari, além de ser um espaço lindo, gostoso, você disse que tem umas dicas. Eu até perguntei no segundo bloco sobre o rap. Fala um pouquinho dele. Então, esse nome, a gente até fez um nome assim, né? A gente, quando a gente estava criando, né? A gente falou, a gente vai fazer uma receita rap, que é uma receita rápida, econômica e prática. Ai, que delícia. Né? Então, assim, essa receita é uma receita que eu já fiz com as crianças lá no Amari, que é um muffin, né, de banana. Esse muffin de banana só leva 3 ingredientes, né, que é a banana, a aveia e o ovo. Olha que legal, e essa receita depois vai estar disponível para quem tiver interesse em fazer. Eu vou fazer em casa. Que delícia. E depois eu te conto. Depois você me conta e faz com as crianças, que eles vão falar para mim, tia, Cris, eu fiz a receita. E assim, é super gostoso. Então assim, não precisa muito tempo e não precisa, sabe, muitas coisas. A gente se cobra um pouco, né? E a banana é um dos alimentos que também ajuda a combater essa era que está todo mundo... As crianças estão ansiosas, isso. Não é verdade? A banana, ela combate, né, a ansiedade, a fadiga, né? A banana, ela é rica em triptofano, tá? Que é um aminoácido que estimula, né, a serotonina. Que é responsável pela sensação de bem-estar. Então, não só ela, mas como a aveia também, que é um grão integral, também tem as suas funções. Temos várias frutas, o abacate, as frutas cítricas também atuam muito nessa área, sabe? Então, assim, aí você percebe o quanto que o alimento é importante para que a criança tenha um bom comportamento, ou seja, para que ela consiga se relacionar com as pessoas em volta dela. E às vezes a gente tem isso na nossa fruteira e a gente não dá naquela... A criança está tão ansiosa, você parece que está mais que ela, você até esquece. E a gente se preocupa muito, né? Como a Fabi falou, né? A gente às vezes, não, eu preciso levar ela no médico. Mas não é só isso, né? Pode ser um fator também de falta de alguns nutrientes. E o nosso corpo é um corpo muito inteligente, né? Assim, eu fico deslumbrada como que nós somos preciosos, sabe? Então, assim, nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Porque nós temos a chave está na alimentação, né? Então, assim, muitas coisas passam pela alimentação. É por isso que eu sou apaixonada pela nutrição. Eu imagino. Eu não sou nutricionista, sou apaixonada por alimentos. Eu adoro comer. Amo. Então, além da banana, qual uma outra fruta que você acha que ajuda? Abacate. Sim. Né? As frutas cítricas também, que são alimentos que ajudam a combater essa questão do estresse. Às vezes a criança está muito estressada pelo excesso de atividades diárias que ela tem. Sim, dá para fazer uma salada de fruta com esses. Isso, assim, gente, e é assim, você vê o resultado, realmente, vê o resultado, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Eu gosto muito de lidar com o público infantil porque as crianças são ensináveis, né? Sim. Eles têm as coisas deles, mas o momento que eles aprendem, não, a tia falou para mim que eu tenho que fazer assim. Ai, que legal.
E eu amo isso, né? E eles são muito verdadeiros, né? A criança, né? O pai às vezes até quer enganar um pouco. Aí a criança fala assim, não, é isso, aí, sabe? Então, assim, é muito gostoso isso. Se a gente conseguir entrar nesse mundo deles, é tão mais simples e tão mais fácil do que o nosso. Sim. E às vezes a gente quer inserir a criança no nosso mundo, né? E a comida, cenoura em casa, né? Sim. Corta ela em tirinha e dou para eles comerem e eles adoram. E é um jeito de levar também um alimento bom e vira um petisco gostoso e tá todo mundo junto, dando risada e comendo. E são lembranças, sabe, amiga, que você leva para a sua vida adulta. Aqueles momentos com a família que você tinha na infância, são coisas que você não esquece nunca mais. Verdade, você não esquece. Não esquece. Momentos bons. E na hora da refeição é tão gostoso, né? Tão gostoso. A gente conversa. Eu costumo dizer que a alimentação, ela aproxima as pessoas. Não necessariamente eu preciso falar a mesma língua que você. Mas, sabe, a alimentação, ela tem esse poder. Você está numa mesa com pessoas de outras culturas, mas quando a alimentação, ela aproxima as pessoas, né? E isso tem sido roubado. Isso até hoje, né? Os textos, né? Os estudos mostram que a família perdeu muito isso, essa questão da comida à mesa, sabe? Pela correria do dia a dia mesmo, ou por deixar o filho às vezes no computador, na televisão, na hora do almoço, e é imprescindível, sabe? A gente ter esse momento à mesa. Sim. E às vezes a gente está tão preocupado também com hora, isso, aquilo, que é sempre pôr algo pronto. Sim. É tão legal levar a criança para a cozinha. Sim, é maravilhoso. E mostrar o alimento, e é divertido, né? Sim, sabe? divertido. E é uma coisa que a gente não se cobra tanto. Passar a colocar isso em prática, sabe? Essa é a dica que eu gostaria de dar para os pais, colocar isso em prática. Sim. Obrigada, Cris, por você ter vindo. Querida. Você é mais bonita ainda de perto. Quem está te vendo não tem noção da sua beleza. Obrigada por você ter vindo, viu? Você é uma querida. Eu agradeço muito participar do seu programa. Imagina. Nós encerramos mais um programa Espaço Família. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos amando, né, Cris? Sim. Deus abençoe e até o próximo programa. Até mais. Tchau.